Ageu capítulo 1, verso 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Pai, nós estamos diante da Tua poderosa e inerrante palavra. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos apresentou a Tua palavra. A Tua palavra é vida, Pai. A Tua palavra me transformou e transforma homens e mulheres dia após dia. A Tua palavra nos alcança e faz, Senhor, com que algo seja mexido no nosso interior. A Tua palavra nos enche de fé e arranca de nós todo o banco de incredulidade. A Tua palavra, Senhor, nos completa, nos complementa, nos prepara. A Tua palavra nos anima espirituais. A Tua palavra nos ensina. A Tua palavra nos corrige. A Tua palavra, Senhor, ela nos confronta. A Tua palavra, Pai. A Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra foi lida nessa manhã, Senhor, e é a boca do Senhor para as nossas vidas e para os nossos corações. Fala ao nosso interior, Pai. Que cada um de nós possamos entender com a compreensão do Teu Espírito, porque cada um de nós tem uma necessidade específica, Pai, mas toda necessidade individual é, Pai, revertida à expansão do Teu reino. Toda necessidade individual e toda resolução que vem do céu é para estabelecer o Teu reino nessa terra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, é nossa oração, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida. Usa a minha vida, Pai, como um canal de bênçãos aos corações. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que sempre quando nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, nós temos, Senhor, o cuidado de pedir ao Senhor que possamos nos lembrar da palavra e que possam, meu Pai, se necessário, se esquecerem do pregador, porque importa que o Senhor seja glorificado nessa manhã. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. O profeta Ageu, que significa festivo, ele foi levantado pelo Senhor para uma obra específica e desafiadora. O profeta Ageu, levantado pelo Senhor, tinha a missão de animar o povo na reconstrução do templo. É interessante que Pedro trouxe uma palavra sobre o templo de Salomão, e aqui o templo já tinha sido destruído e estavam à iminência de reerguer o templo. Mas o povo tinha uma referência. Sabe quando Samuel chega na casa de Jessé e fala: eu vim ungir o rei de Israel, o próximo rei de Israel. Então Jessé começa a chamar os irmãos de Davi. E os irmãos de Davi eram homens altos, homens fortes, e em nenhum momento ele se lembrou
de Davi. Por quê? Porque Davi não tinha o biotipo da referência que eles já tinham. E a referência de rei que eles tinham era Saul, um homem alto, um homem forte, um homem preparado para a guerra. E de maneira nenhuma aqueles homens, mesmo sendo os irmãos, mesmo sendo o pai de Davi, reconheceram ou imaginaram que Davi poderia ser o próximo rei, porque eles tinham uma referência. E aqui acontecia a mesma coisa. O povo tinha uma referência de templo, o templo de Salomão, um templo que foi dirigido, que foi arquitetado pelo próprio Senhor, dado esse desenho a Davi, e Davi desenha o templo, mas quem constrói é Salomão. Isso nos ensina que muitas coisas nós viveremos no Senhor, mas quem vai realizar são os nossos filhos. O nosso Deus é um Deus geracional, e nós não podemos ter um fim em nós mesmos. Não, nós precisamos construir e buscar a cada dia chegar mais longe, porque os nossos filhos são como flechas, diz a palavra no Salmo 127. E quanto mais longe nós chegarmos, mais longe nós vamos lançar os nossos filhos. Um Deus geracional que se preocupa com as próximas gerações. Então o povo começa a pensar e a ser desafiado a reerguer esse templo, mas a referência que eles tinham é um templo enorme, um templo grande, e agora eles tinham que reerguer um templo, mas não seria da mesma forma. Então nós vemos, depois eu te encorajo a ler o livro de Ageu, te encorajo a entender a história, te encorajo a entrar no contexto, a entrar nas entrelinhas aí. Mas Ageu, ele enfrenta 3 coisas que todo povo, em todos os momentos, em todos os lugares também enfrenta. E eu e você também enfrentamos. Mas nós não podemos em nenhum momento ter os problemas pessoais como algo que vai ficar conosco. Toda resolução de problema que vem do alto para as nossas vidas é resolução de problema que vai estabelecer reino. Para que o Senhor possa curar, precisa haver uma enfermidade. E quando essa enfermidade é curada, é o nome dele que é glorificado. Você foi curado, você foi beneficiado, você recebeu a cura, mas a tua vida é testemunho para que outros possam ver que há um Deus que ainda opera cura. Se você precisa de um milagre, a dificuldade virá. Deus só vai operar um milagre onde tem uma dificuldade, aonde há algo que nós não podemos fazer. O impossível chegou, o Deus do impossível entra em ação. Se não tiver dificuldade, não tem como ele operar o milagre, e o nome dele será glorificado. Então todo problema e toda dificuldade que existe na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, não pode se fechar do portão para dentro. Nós precisamos entender que a igreja do Senhor precisa andar em unidade. E você abrindo o teu coração e contando com o apoio dos irmãos, você vai fazer o quê? Vai passar pelo processo de glorificação do nome do Senhor através da sua vida. Mas 3 problemas que nós vemos aqui que Ageu enfrentou, o povo estava passando e nós também passamos, foram o desinteresse, o desencorajamento e o descontentamento. Ah, meus irmãos, nós como seres limitados, não conseguimos enxergar um palmo na nossa frente. E o Senhor está fazendo uma obra de consolidação das nossas vidas, trabalhando no nosso interior, é de dentro para fora, uma obra que começa nos nossos corações, para que depois nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Nós não estamos enxergando o que o Senhor está fazendo. Afinal de contas, o problema é muito grande, a dificuldade é enorme. Como que pode ser Deus que está permitindo isso? Entenda, se você está alinhado com o céu, se você está alinhado com o céu, todo problema é uma correção do Senhor, para que você não saia desse alinhamento. Por quê? Porque às vezes nós estamos alinhados, estamos andando na direção, vivendo o desenho que o céu já desenhou para nós, desde a eternidade até a eternidade. E de repente, na nossa carnalidade, Paulo chama isso de inclinações naturais,
vamos saindo da direção e o Senhor precisa usar um pequeno caos, um pequeno problema, para realinhar a sua vida e colocar você de volta na rota. Eu não estou falando que você tem que se desviar dos caminhos do Senhor. Eu não estou falando que você tem que se afastar do Pai. Você precisa permanecer na posição, permanecer na brecha e entender que muitas vezes as dificuldades vêm para nos realinharmos ao que o céu está propondo. E Ageu, ele enfrenta o primeiro problema, que é o desinteresse do povo. O povo tinha retornado do exílio e eles tinham um propósito determinado, um propósito específico de reconstruir aquele templo. Mas eles estavam mais preocupados, como nós lemos, mais preocupados com as construções das casas pessoais do que a construção da casa de Deus. Isso nos ensina muito. Quantos de nós estamos mais preocupados com as coisas materiais do que as coisas que são do nosso Pai Celestial? Quantos de nós estamos mais preocupados com as coisas que nós vemos do que com as coisas que nós não vemos? Quantos de nós estamos correndo atrás da provisão, enquanto nós precisamos correr atrás do Deus da provisão? Sexta-feira no GC foi interessante que acabou o GC, o Heitor veio falar comigo. Ele falou: tio, Deus falou comigo hoje no meu devocional. Eu falei: nossa, Heitor, que coisa linda. O que Deus falou? Deus falou comigo sobre o sacrifício de Isaac. Quando Deus pede para Abraão levar Isaac para ser sacrificado. E foi marcante. Eu falei: nossa, Heitor, que palavra forte, né? Foi marcante, tio. Sabe por quê? Porque no final do devocional fala assim: às vezes nós queremos mais a promessa de Deus do que o Deus da promessa. E isso me marcou. Eu falei: por isso que foi marcante. Por isso que foi marcante. Deus falou comigo. Meus irmãos, que alegria poder ouvir isso da boca de uma criança. Deus falou comigo. E Deus falou comigo através da vida dele. Nós estamos muitas vezes correndo mais atrás das promessas de Deus do que correndo atrás do Deus da promessa. Se há algo que pode acontecer na nossa vida, esse algo vai acontecer porque o Deus da promessa vai realizar. Então nós precisamos ter essa história, esse povo, esses exemplos como algo a ser pensado e refletido nas nossas vidas, para que a gente não incorra no mesmo erro que aquele povo estava cometendo. Aquele povo estava desinteressado. Eles estavam construindo impérios, enquanto o reino estava precisando de trabalhadores. Eles estavam construindo algo pessoal, enquanto o reino, que não diz respeito a mim, não diz respeito a você, mas diz respeito ao Senhor, um reino que não divide cultura, enquanto os impérios têm cada um a sua cultura, o reino ele tem uma cultura só. E aí muitas vezes nós estamos correndo atrás de construir fortalezas e impérios para nós mesmos, para os nossos deleites, para o nosso proveito. E quantos de nós nos perdemos no meio do caminho? O mais perigoso é o que estamos fazendo com os nossos filhos. Queridos, Abraão, na época, Abrão, ele volta de uma guerra de 5 reis contra 4 reis, e ele encontra 2 reis, o rei de Sodoma e o rei Melquisedeque. O rei de Sodoma faz uma proposta para ele: deixa as pessoas comigo, pode levar todos os despojos, deixa as pessoas comigo. O rei Melquisedeque recebe os dízimos de tudo e dá pão e vinho a Abraão. Um tipo de Cristo já sendo manifesto nesse momento na vida de Abraão. Mas o que me chama a atenção é que o rei de Sodoma
a representação do próprio Satanás, ele tem uma proposta específica. Vai pegar os seus despojos, fique com toda a riqueza, corra atrás de produzir mais, corra atrás de ter mais dinheiro, corra atrás de ter mais recursos, seja rico mesmo, seja abastado mesmo, mas deixe as pessoas comigo. E quantos de nós estamos gastando a nossa vida no trabalho e deixando os nossos filhos nas mãos do rei de Sodoma? Pastor, que coisa forte isso! Mas é a realidade. Quantos de nós estamos gastando o nosso tempo com coisas que não são prioritárias? Ou seja, nós estamos invertendo valores, invertendo posição de prioridade segundo a palavra, gastando o nosso tempo com aquilo que é construção pessoal e esquecendo daquilo que é mais importante, que são as pessoas, que são os nossos filhos. Estamos deixando os nossos filhos de qualquer jeito, deixando os nossos filhos de qualquer forma. Nós precisamos de um posicionamento. O desinteresse não pode fazer parte da nossa vida. Não pode. Nós precisamos nos interessar por aquilo que Deus se interessa. Use coisas e ame pessoas. O que mais acontece é que a gente usa pessoas e ama as coisas. Não, está tudo ao contrário. Precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Colocar as coisas no seu devido lugar. Invista em pessoas. Invista em pessoas. Quantos estavam aqui a hora que o Pedro estava ministrando dízimos e ofertas? Não tem recompensa maior do que ver uma pessoa que você investiu tempo, investiu correção, investiu puxão de orelha, investiu alinhamento, investiu conhecimento. Você vê essa pessoa se desenvolvendo. Então, não tem recompensa maior, não tem dinheiro que pague. Você vê uma vida transformada, uma vida tocada, uma vida em pleno crescimento. Isso tem acontecido aqui com muitas pessoas. Isso tem acontecido aqui por quê? Porque o Senhor está trabalhando no nosso interior. Então, não perca o interesse por aquilo que Deus se interessa. O desinteresse não pode fazer parte da nossa vida. Nós precisamos nos interessar por aquilo que Deus quer. Deus pediu, Deus está falando comigo, Deus está pedindo tal coisa, deixa eu estudar mais sobre isso, deixa eu ver mais sobre essa situação, deixa eu entender mais sobre esse assunto, eu preciso me aprofundar. Mas o desinteresse, a falta de responsabilidade, a falta de aplicação e de buscar o entendimento, nós não podemos nos contentar com o superficial. Nós precisamos ir a cada dia mais profundo, mais profundo, mais profundo. Sabe o que eles enfrentaram? Eles enfrentaram uma oposição. Eles enfrentaram uma oposição. Todas as vezes que você se interessar por aquilo que Deus se interessa, vai se levantar oposição. Irmãos, Deus fala comigo, com você através da palavra, amém? Amém. Mas Deus fala comigo e com você também através de uma vida de intimidade com Ele. O Espírito Santo nos dá convicções interiores. O Espírito Santo fala conosco no nosso mais profundo. O Espírito Santo nos mostra direções, nos mostra caminhos, nos dá discernimento. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele é o nosso companheiro, nosso amigo, está o tempo todo nos dando discernimento do que a gente tem que fazer ou não tem que fazer, daquilo que é, daquilo que não é, diferenciação, para que a gente não tome decisões erradas, para que a gente não faça escolhas erradas. O Espírito Santo fala conosco. A palavra de Deus fala conosco. E aí, você convicto daquilo que Deus te direcionou, convicto daquilo que Deus deu para você como palavra,
Como passo, próximo passo que você tem que dar, levanta alguém da oposição. E eu não estou falando de política, tá bom? Estou falando de pessoas dentro da sua própria casa. A oposição não virá de pessoas que você nem conhece, vem dar um palpite na sua vida e você fala, isso daí deixa para lá. Não, a oposição vem de pessoas que têm peso nas suas escolhas. E não quer dizer que essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo e que são endemoniadas. Não, não é nada disso. As pessoas têm boas intenções, elas querem te ver bem. E aí você está fazendo uma loucura. As pessoas vêm falar para você da sua loucura. Só que essa loucura que você está fazendo, ela veio do céu. Essa loucura que você está fazendo, ela vem do próprio Pai para você. É uma direção que vem do alto. O que vem do alto excede todo entendimento. As pessoas não vão entender. É você e ele agora. Uma outra coisa que que a Ageu estava enfrentando era o desencorajamento. Para que você dê continuidade àquilo que o Senhor falou para você. E você precisa se interessar e ficar firme para que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida, para que o reino seja estabelecido, para que as coisas aconteçam. Você vai precisar ter coragem. Você vai precisar ter coragem. Tem que ser corajoso. Ah, mas eu não tenho muita coragem assim. Eu também não tenho. Mas sabe, Ele nos capacita. Então o desencorajamento, a falta de coragem não pode fazer parte da nossa vida. E mesmo que tiver um pouco de medo, vai com medo mesmo. Mesmo que tiver um pouco de falta de coragem, peça coragem ao Senhor. Seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. O Senhor não está falando para você orar, para Ele dar coragem para você. O Senhor está falando de uma ação que precisa partir de você. Uma atitude de coragem. Seja forte e corajoso é o quê? É dar o passo. É avançar. Mas avançar para onde? Para onde Ele te apontar. A direção é Ele que dá. Mas a coragem, ela tem que partir de você. Você tem que ter coragem de dar o passo na direção que Ele te deu. E aí você vai dar passos firmes na direção certa. Não, o desencorajamento não pode fazer parte das nossas vidas. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Primeiro, o povo precisou entender e perceber que eles eram infrutíferos. Mas Deus sempre vai aceitar. Deus sempre vai aceitar a oferta do coração. Pedro, eu acho que ele estava vigiando eu estudar a palavra. Deus sempre vai aceitar a oferta do nosso coração. Quando Deus olha, e mesmo que esteja desalinhado um pouquinho, falta um ajuste, o Senhor está aceitando, por quê? Porque é o coração que Ele vê. E não que Ele aceita de qualquer jeito, mas por aceitar e ver que o coração é sincero diante dEle, Ele mesmo vai fazendo os ajustes que precisam ser feitos. Então, para que tudo isso aconteça, nós precisamos nos interessar por aquilo que Deus se interessa, mas também precisamos de coragem, atitude, passos de fé. Primeiro Ele dá a direção, depois você dá o passo. Primeiro é o agir dele, depois a sua reação, segundo aquilo que Ele te falou. Nós precisamos aprender com a palavra. Nós precisamos aprender com o Deus da palavra. Eles estavam desinteressados, desencorajados. Desencorajados porque muitos dos idosos que tinham nesse tempo viram o templo sendo construído, o templo de Salomão sendo construído. E agora, eles mesmos influenciavam os mais novos e desencorajavam os mais novos a não se posicionarem na reconstrução. Porque para eles era impossível, para eles iria de fato ser um recomeço, ser algo mais simples, vamos dizer assim. Meus irmãos, nós sempre falamos aqui, avançar com o Senhor é muitas vezes dar um passo para trás.
avançar com o Senhor, ouvindo a voz dele e cumprindo o propósito, é muitas vezes dar um passo para trás. E o que significa isso? Isso pode significar muitas coisas. É o Espírito Santo que ministra no teu coração. Pode significar você abrir mão de algo, pode significar você entender que você está no lugar errado, você precisa ir para um lugar que realmente o Senhor espera e planejou. Pode significar muitas coisas. Mas a verdade é que muitas vezes avançar com o Senhor é dar um passo para trás. E para dar um passo para trás, o Senhor precisa de homens e mulheres corajosos. Sabe por quê? Porque Deus honra quem obedece a sua palavra. Deus honra quem obedece às suas direções. Deus honra quem está posicionado com Ele. Deus honra quem busca fazer a vontade dEle. Nós olhamos para a vida de Davi e nós falamos só Deus para perdoar Davi. Só Deus para chamar Davi de um homem segundo o seu coração. É só Deus. Só Deus. Porque Davi, de tanto que errou, ele escreve no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo, dá-me sempre a alegria da tua salvação. Renova em mim um espírito inabalável, ao coração quebrantado e arrependido. O Senhor não despreza. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor está vendo o coração. Ao coração quebrantado e arrependido, Ele não despreza. Ele não despreza. Desinteressados, desencorajados, mas também descontentes. Descontentes. E o que é o descontentamento? É eu não reconhecer o que o Senhor fez por mim. Uma obra perfeita em uma cruz que não era para Ele. Uma obra perfeita para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, mas também vida em abundância. Uma obra perfeita que levou sobre Ele a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Meus irmãos, contentamento é entender que a obra do Senhor foi completa. O melhor de Deus está por vir, não, o melhor já veio. Foi Jesus que se entregou na cruz. E agora? Agora você olha para a palavra. Nós encontramos lá em Efésios capítulo 1 que todas as bênçãos espirituais foram conquistadas de antemão por Cristo nas regiões celestiais. Tudo que eu e você precisamos está nas regiões celestiais, armazenado nas nuvens. Faz o download. Acesse esse lugar. Viva as promessas do Senhor. Só que se você não for uma pessoa que reconhece a obra de Cristo na sua vida, você vai ficar descontente. O descontentamento gera murmuração. E a murmuração gera julgamento. E é muito perigoso. Pessoas descontentes, que não são gratas, não reconhecem a obra de Cristo e não veem o benefício do Senhor nas suas vidas, tudo que o Senhor faz todos os dias, a bondade do Senhor que nos alcança, as misericórdias que se renovam, todos os atos de paternidade do Senhor, os pequenos detalhes que Ele cuida, o suprimento, tudo aquilo que Ele está fazendo. Se nós não tivermos olhos espirituais para ver o que Ele está fazendo, nós seremos pessoas murmuradoras. E sabe o que acontece? Aquilo que vocês já sabem. O povo no Egito e os murmuradores, volta aquela história. Os murmuradores ficaram para trás, porque estavam cansados. Quem está cansado fica para trás. Agora, quem está cansado tem que descansar, não tem que desistir. Quem está cansado descansa, não desiste. Os murmuradores ficaram para trás, presas fáceis para os amalequitas. Eles se cansaram, o bando foi na frente, eles ficaram para trás e começaram a murmurar, falar mal daqueles que estavam posicionados. Quem não se posiciona no reino, fala mal daquele que está posicionado. Quem se cansa no meio do caminho, começa a falar mal daqueles que estão marchando. E
eles são presas fáceis dos amalequitas. Então, no cansaço da caminhada, há murmuração. Por quê? Porque há o descontentamento. Mas com a murmuração vem o quê? O julgamento. O julgamento. E nós precisamos sair da cadeira de juiz. Nós não somos juízes. A nossa justiça é comparada a trapo de imundícia, que servia só para enrolar, enfaixar os leprosos. Então essa faixa, ela cheirava mal, ela apodrecia, ela não servia para nada. E essa é a nossa justiça, diz a palavra. Quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para falar o que o outro está pensando, falando? Quem somos nós? Eu quero saber aqui, levante a mão, quem consegue ver o coração? Consegue ver o coração? Ah, pastor, é só fazer uma cirurgia, tentar um museu lá que tem os corações, né? Entra na internet, escreve coração, vai aparecer. Estou falando da alma. Estou falando daquilo que passa dentro. Só o Senhor pode ver o coração. O Senhor nos dá discernimento. Sim, discernimento do Espírito é um presente de Deus. E nós, pelo discernimento, conseguimos ler o coração. Mas não que a gente está vendo o coração, é o Espírito Santo que nos revela. É o Espírito Santo que fala. Mas, meus irmãos, quem somos nós para sentar numa cadeira de juiz e ficar falando daquilo que o outro está pensando, daquilo que o outro fez, da atitude que tomou, que falou? Então, pessoas descontentes viram murmuradores que vão ser julgadores. E isso não diz respeito ao que interessa para o Pai. O que interessa para Deus são pessoas posicionadas, pessoas que estão marchando na direção certa, olhando para o alvo. O nosso alvo é Cristo, avançando segundo aquilo que o Senhor tem nos dado de direção, e não olhando para trás, porque nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam e prosseguem para o alvo. Nós precisamos avançar. Desinteressados, desencorajados e descontentes. Agora, você pega o desinteresse, o desencorajamento, você pega o descontentamento e você olha para a sua vida. Será que você está vivendo uma dessas situações, duas dessas situações, ou até mesmo todas elas? Não estou vivendo nada disso. Glória a Deus. Avance, continue crescendo, buscando ao Senhor. Mas se você se vê em algum tipo, alguma forma, vivendo dessa maneira, essa é a oportunidade que você tem de se arrepender diante do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos nos interessar por aquilo que é do céu para as nossas vidas. Quando nós olhamos para Cristo, que é a nossa esperança. Quando nós olhamos para Cristo, que é a nossa esperança, nós não vamos viver desinteressados, desencorajados e nem descontentes. Quando nós olhamos para homens, quando nós olhamos para seres corruptíveis, seres limitados, pessoas que podem errar, sim, a gente se desinteressa pelo reino, pela palavra, pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus. Isso não pode ser balizador da sua vida espiritual. A sua vida espiritual precisa estar fundamentada em Cristo. Não há outro fundamento que possa ser posto no lugar daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Nós precisamos andar sobre essa palavra. Jesus é o nosso fundamento. As pessoas vão nos decepcionar, as pessoas vão nos entristecer, mas se você ficar perdendo tempo com isso é uma baita de uma distração para você se desinteressar. Quantas pessoas saíram da presença de Deus porque alguém não olhou direito para mim? Eu fui na igreja e o irmãozinho da recepção não me abraçou. O irmão não falou paz do Senhor. Ninguém me chamou para aquela festinha.
Não. Nós precisamos alcançar a maturidade espiritual. Eu aprendi essa semana, né, diretor? Que tem 12 níveis de maturidade. E a gente chegou até o quarto. O Senhor espera a maturidade espiritual. O Senhor espera que a gente cresça cada dia mais. O Senhor espera que a gente supere essas coisas pequenas, sabe? As picuinhas, as coisinhas que nos distraem, nos tiram do foco, nos tiram da direção. Quantas pessoas foram desencorajadas a viverem uma vida de santidade e muitas vezes desencorajadas até mesmo por líderes religiosos, por pessoas que estão pregando o Evangelho de forma distorcida. Eu conheço pessoas que não estão mais no Evangelho. Por quê? Porque se decepcionaram com outras pessoas que desencorajaram essas pessoas a continuarem firmados no Evangelho. Só que tem um porém. Se alguém me desencorajar e eu estiver firmado em Jesus, eu continuarei firme com Jesus. Não há o que possa me tirar da presença de Deus. Não há o que possa te tirar da presença de Deus, se você estiver com os olhos em Cristo. Nós precisamos ser prudentes, lógico, a palavra fala, sejam mansos como a pomba, sejam prudentes como a serpente. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós não somos super-homens e super-mulheres que estaremos firmados com Cristo 100% do nosso tempo e nunca vamos cometer um erro. Não é isso. Mas aqueles que estão firmados com Cristo não se distraem no meio do caminho, não olham para nenhum lado, olham para frente, olham para o alvo, olham para a direção que o Senhor determinou, que o Senhor deu, que o Senhor soprou. Então, queridos, Ageu, o profeta Ageu, de uma forma bem pastoral, ele cuidou do coração daquele povo. E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos perseverar. E eu quero concluir essa palavra falando sobre algo tão importante para a nossa vida cristã, que é a perseverança. Perseverar para romper em áreas da nossa vida que muitas vezes estão paradas, paralisadas, estacionadas. A gente não consegue avançar. Eu não sei qual área da sua vida está paralisada. Eu não sei qual área da sua vida parece que está andando em círculos. Mas o Senhor não quer que você ande em círculos. Ele quer que você ande em ciclos. E ciclos são tempos determinados que você vai rompendo barreiras e vai subindo os degraus dos níveis espirituais que o Senhor tem para nós vivermos. O Senhor, Ele nos coloca em processos, mas processos têm início, têm meio e tem fim. Suporta, aguenta mais um pouquinho. Se você tem convicção da tua vida com o Senhor, se você é um homem, uma mulher que busca a face do Senhor, que está na presença de Deus, aguenta mais um pouco, persevere, para que você possa ver as promessas do Senhor sendo realizadas na sua vida, e mais, a sua vida sendo usada para firmar os passos de outros e de muitos. Perseverança para romper. Hebreus 10:36, necessitais de perseverança para que depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós precisamos perseverar, olhando para Cristo, a nossa maior esperança. E eu não sei se você sabe, mas eu quero contar uma notícia para você. Jesus está voltando. Amém. E quando Ele voltar, Ele espera encontrar uma igreja adornada, uma igreja preparada, uma noiva bem vestida, com vestes brancas. O que isso fala? Fala que nós precisamos buscar a santificação, a santidade todos os dias. O livro de Ageu fala um pouco sobre isso.
Buscar a santidade é benefício para nós, é benefício para o reino, é benefício para o outro, é adoração ao Senhor, é glorificação ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Nós precisamos ser santos como Ele é santo, como diz a palavra. Buscar a santidade, buscar a santificação em todas as áreas da nossa vida, em todo tempo, em todo momento, glorificando o nome do Senhor. Nós não perderemos por obedecer aos mandamentos do Senhor. Nós não sofreremos dano por obedecer às direções do alto. Nós não seremos prejudicados por ter compromisso com a verdade. Nós não sofreremos dano por ter o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Nada será em vão, mesmo que pareça. Porque, vamos ser sinceros, não tem situações na nossa vida que parece que não está valendo a pena. Não tem situações na nossa vida que parece que é mais fácil desistir do que continuar. Não tem situações na nossa vida que parece que está sendo tão penoso que a gente está à beira de... deixa para lá isso aí. Deixa para lá. Mas nós não perderemos por perseverar. A nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade não surpreende o Senhor. Não surpreende o Senhor. O que vai surpreender o Senhor é a nossa perseverança, a nossa continuidade, é nós permanecermos firmes. Não importa o que acontece, não importa o que vem, não importam as situações. Às vezes nós abrimos mão da presença, abrimos mão daquilo que é eterno por coisas pequenas e carnais, por coisas pequenas e materiais. A gente se preocupa, cria um elefante branco, a formiga vira um elefante. O problema que é pequenininho, ele vira um problemão. Meus irmãos, problemas existem para ser resolvidos. E se surgir um problema, isso é treinamento do Senhor para mim e para a sua vida. É treinamento do Senhor. Às vezes nós estragamos relacionamento porque a gente se viu no meio de um problema. Lembre-se, mais importante são as pessoas. Às vezes você quer resolver, para resolver seu problema, você vira as costas para alguém. É mais fácil. Quer dizer, nem resolve o problema, né? Vira as costas e continua a vida. Não. Como eu falei semana passada, eu tenho falado sempre, nós precisamos trafegar pelas vias do perdão. Nós precisamos andar sobre o perdão. Porque o maior ensinamento de Jesus foi o perdão. O maior ensinamento de Jesus foi a reconciliação. Quem são as pessoas que você precisa perdoar? Quem são as pessoas que você precisa pedir perdão? Quem são as pessoas que você precisa se reconciliar? Não tem como avançar no reino com amizades quebradas. Não tem como avançar no reino com relacionamentos pela metade. Não tem como avançar no reino se você não valorizar os relacionamentos. Eu vou perdoar fulano, mas não quero nem ver na minha frente. Isso não é perdoar. Isso não é perdoar. Você pode não conviver com a pessoa por força maior, porque você mora numa cidade e ela mora em outra. Mas, se você encontrar, você vai tratar bem. Lembra, nós somos pequenos cristos. Você acha mesmo que Jesus teria tais atitudes? Você a ele, e ele viraria as costas, trataria mal. Você acha mesmo que Jesus faria isso? Mas eu não consigo. Consegue. Não por sua capacidade, mas pela capacitação do Espírito que habita em você. Você só precisa ser corajoso. Quando eu falo de desinteresse, desencorajamento, descontentamento, eu estou falando de ter interesse por aquilo que Deus se interessa e ter coragem para fazer o que Ele quer que você faça.
Ficou mais claro agora? Deus quer que eu me reconcilie com alguém? E o Espírito Santo está mostrando essa pessoa para você? Ele quer que eu me reconcilie com alguém? Beleza, agora eu preciso de coragem. A coragem sou eu que tenho que ter. Josué, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. Ele não falou, Josué, vai orar que eu vou te dar coragem. Não, ele falou, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. É uma ordem. Só que só vai ter coragem quem entende e reconhece os benefícios do Senhor. Contentamento. O descontente não vai ter coragem. O descontente prefere reclamar. O descontente prefere ficar na sua. E ainda ficar falando mal do outro. Então, queridos, a chamada do Senhor nessa manhã para as nossas vidas é, mais uma vez, do reposicionamento. Refazer a rota. Refazer os planos. Repensar muitas coisas, muitas situações. Repensar relacionamentos. Repensar alianças. Repensar. E ter coragem para fazer aquilo que Ele aprova. Não está nem relacionado ao que é certo e o que é errado, tá bom? Às vezes você está fazendo algo que está ok. Só que o Senhor não quer que você faça algo que está ok. O Senhor quer que você faça algo que é bom. Se o José continuar chupando chupeta, nós vamos tirar a chupeta dele antes dos 2 anos. Mas se ele continuar chupando chupeta, ele está com 10 anos chupando chupeta, 20 anos chupando chupeta, 30 anos chupando chupeta. Qual que é o problema nisso? Tem alguns problemas físicos, principalmente, emocionais. Mas a chupeta é dele, ele faz a chupeta que ele quiser. Mas é bom? Está errado? Mas é bom? Então não quer dizer se é certo ou errado. Agora, a situação é bom ou não é bom? Está agradando ao Senhor ou não? Eu estou fazendo a vontade do Pai ou não? O Senhor tem se alegrado da minha vida ou não? O que eu preciso fazer para que essa obra que o Senhor está operando na minha vida, ela seja manifesta através da minha vida? O que está faltando? O que está faltando? É isso que você precisa pensar. É sobre isso que você precisa se posicionar. Amém?